Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Amém, glória a Deus, boa noite. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém. Vamos à mensagem da Bíblia. No mundo tereis aflições. Você já deve ter ouvido falar esta frase: no mundo tereis aflições. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Assim nos diz a palavra do Senhor: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem algumas versões, a revista corrigida, que diz: no mundo tereis aflições. Questão de tradução. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede de, em teu nome, Pai, mais uma vez estar aqui reunido com a tua igreja, com o teu povo, para ministrar a tua santa palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu venha ser um instrumento em tuas mãos, que eu seja, Senhor, portador das boas novas, meu Pai. Venha falar aos nossos corações na noite de hoje. O teu povo anseia, Senhor, por ti. Que sejamos não apenas ouvintes da tua palavra, Pai, mas que sejamos verdadeiros praticantes da tua palavra, que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. No mundo tereis aflições. Jesus, ele afirmou que nele nós teríamos paz, para que tenham paz em mim. Mas ao mesmo tempo ele lembrou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. E como nós passamos por aflições, não é? Como a gente passa por aflição. Eu não sei quanto a você, mas como eu sei que a palavra é verdadeira, eu tenho passado por muita tribulação, por muita aflição, nos últimos dias principalmente. A gente tem feito visitas a irmãos, juntamente com a Dalmira, para o clube do ouvinte do programa, e a gente vai entregar os discos do clube do ouvinte. Em cada casa que a gente chega, vai com o propósito de apenas entregar o disco e sair, mas acabamos ficando e conversando, e aonde a gente chega, o clamor é um só: as pessoas estão passando por aflição. Eu mesmo, nós mesmos, é impressionante, a gente até começa a sorrir, porque quem conhece a palavra acaba sorrindo. Quando entra um telefonema, a gente atende, é um problema. Olha, aconteceu isso. Ih, meu Deus. Chega uma pessoa, fala uma coisa, é uma atrás da outra, a gente fica esperando qual vai ser a próxima. É a gente resolvendo uma situação e vem duas, três novas, mais difíceis, mais intrincadas para se resolver. Todos nós passamos por tribulações. Esses dias tem sido muito forte isso em mim, que essa frase, ela vinha o tempo todo na minha cabeça, ela ficou retumbando na minha mente,
eu lembrava: no mundo tereis aflições. É bom a gente lembrar da palavra, e o Espírito Santo me lembrava: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Mas ao mesmo tempo vinha a sequência: mas tem de bom ânimo. Aí eu levantava. Era uma notícia chegando de um problema, de uma bronca, de uma confusão, de uma dificuldade, e eu vinha: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim eu tenho conseguido me segurar nesta palavra para poder sorrir diante das dificuldades. Eu sei que não é fácil. No mundo tereis aflições, está certo. Eu sei que nós teremos aflições, mas eu também fiquei pensando que tem vários tipos de aflições. Se a gente pensar junto, você vai concordar comigo que existem vários tipos de engenhos, de causas das aflições. Tem ocasiões em que nós somos lançados nos mais diversos tipos de aflições. Ora a gente está no deserto, tem outras horas que a gente se sente no fundo de um poço, está lá no fundo do poço. Tem outras horas que, pior do que o fundo do poço, nós temos dentro da cova dos leões, porque além de ser um poço, além de ser uma cova, ainda tem a ameaça dos leões. E assim, tem horas que nós estamos no leito da enfermidade, tem hora que nós estamos na fornalha ardente. No mundo tereis aflições. Tem vezes que nós somos vítimas de situações criadas por nossos próprios irmãos. Irmãos criam problemas e dificuldades, e a gente sofre por conta de irmãos, de amigos de trabalho, de colegas, de familiares. É ou não é? Família, tem gente que diz: família é muito bom para tirar retrato, mas é coisa que dá trabalho, é você conciliar a família. Às vezes então as tribulações vêm causadas pelos próprios irmãos. Eles nos levam a sofrer com atitudes, com palavras, e a gente se vê no meio das aflições. No entanto, nós precisamos admitir, nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós passamos por tribulação, irmãos, por conta das nossas próprias atitudes. Muitas vezes é por conta das nossas próprias atitudes, muitas vezes atitudes infantis, atitudes impensadas, e a gente age feito menino e faz um bocado de besteira. É o que a gente chama, pela palavra, de lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que plantamos. Então tem horas que a tribulação nos sobrevém e não foi provocado por ninguém, não. Foi a gente mesmo que se atirou na cova dos leões. Foi a gente mesmo que saiu caminhando para o deserto, pelas nossas próprias atitudes. E aí não são provações. Provações vêm de prova, ser provado. São tribulações mesmo. Não é provação, é tribulação. Aí é a diferença. Você está atribulado. Muito bem. No mundo teremos aflições, mas Jesus nos diz para termos bom ânimo, e Ele diz também que venceu o mundo. Agora eu chamo a sua atenção, tem muita gente que diz, dizendo de cor esse versículo, diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. Está escrito isso aqui? Ah, não está escrito, e você vai vencer também, viu? Não está escrito, mas muita gente diz, já engrena logo: eu venci o mundo e você vai vencer também. Nós vamos ver essa questão daqui a pouquinho. Diante do exposto, nós vamos ver nessa noite, à luz da palavra de Deus, o que é que pode nos levar a enfrentar situações aflitivas, e o que é mais importante, à luz da palavra de Deus, nós vamos aprender a sairmos vencedores dos desertos, dos poços, das covas dos leões, enfim, sairmos vencedores das aflições. Vejamos então, primeiro, que tipo de aflição que nós passamos. Nós passamos por aflições quando Deus nos prova. Agora é provação.
Deus nos prova. Vamos para a Bíblia? Temos o exemplo de Jó. Vamos ver na palavra. Jó capítulo 1, vamos ler os versos do 8 até o 12. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Mas Deus colocou uma restrição: somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e nós conhecemos a história. Ele começou a tocar em tudo que era de Jó. Jó perdeu a família, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a saúde, ele passou por aflição. Lembra que no começo a gente viu que Jó era íntegro e temente a Deus, e Deus tinha uma alegria em Jó. Jó não tinha pecado, mas passou por uma provação. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Você olha e diz: mas eu não fiz nada para merecer isso, por que é que eu estou passando por isso? Tua fé está sendo provada, e Deus, Ele não brinca. Há uma razão, há um propósito em todas as atitudes do Senhor. Então esse negócio de dizer que você está passando por dificuldade porque você está em pecado, tem que arrancar o livro de Jó da Bíblia. Passamos por aflições quando Deus nos prova. Segundo, passamos por aflições quando outros nos perseguem. Vamos para a Bíblia? O exemplo de José do Egito. Gênesis capítulo 37, os versos 3 e 4 nós vamos ler. Perseguição agora de outros, tribulação provocada por perseguição, inveja, ciúme. Ora, Israel aqui é o nome de Jacó, era o pai dele. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos de sangue, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, olha a expressão, odiaram-no. O ódio nasceu no coração dos irmãos. Eles passaram a odiar o seu próprio irmão, porque não podiam suportar a presença dele, não podiam suportar ver que o pai gostava dele, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. E para complicar mais a situação do pobre moço, ele era um sonhador, ele tinha sonhos, e o bonito é que eram sonhos de Deus. Ele tinha sonhos de Deus. Deus se revelava a ele através de sonhos, e ele cometia um engano, uma falha. Ele contava os sonhos para os irmãos, e mais ainda os irmãos odiavam ele, até o ponto que intentaram o mal contra ele. A decisão que os irmãos tomaram: vamos matar José, vamos acabar com ele. Só que eles não sabiam que aquele jovem, que aquele moço, que aqueles sonhos eram sonhos de Deus. E se eram sonhos de Deus, eram planos de Deus para a vida dele. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. E eles intentaram frustrar os planos do Senhor. Intentaram e foram perseguir o rapaz. Quando o irmão foi levar o lanche para eles, que eles estavam no campo, eles pegaram o irmão, tiraram a túnica que
que o pai havia dado, jogaram ele num poço. Depois eu imagino aquele rapazinho, o sentimento no coração dele quando ele estava naquele poço, o que ele não sofreu ali com a maldade dos irmãos, o que não se passava no coração dele no escuro daquele poço onde ele foi jogado. E depois dali ele foi retirado e foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado para o Egito. E ali, se fosse eu, talvez se fosse você, talvez a gente pensasse: agora acabou tudo, agora terminou tudo. Mas Deus tinha planos na vida dele. E aquele moço foi para o Egito, mas tudo em que ele punha a mão, Deus fazia prosperar. E ele alcançou graça onde ele chegava, onde tocava a planta dos pés dele, Deus fazia prosperar, porque ele era temente ao Senhor. Eu creio que lá no fundo do poço, eu creio que lá na prisão onde ele foi lançado, ele tinha convicção de que ele não estava só naquele lugar. Ele tinha convicção que ele tinha um Deus que estava velando por ele. Ele tinha certeza de que ele estava momentaneamente naquela situação, estava, mas não ia ficar. Eu quero te dizer que se você está passando por uma situação que você se sente num poço, que você se sente numa prisão, que você se sente perseguido pelos teus irmãos, pelos colegas de trabalho, que você está achando que não tem mais solução, se você é temente a Deus, se você crê em Deus, acredite, você não está só. Deus está com você, Ele está te vendo, Ele está contemplando, e Ele vai te tirar do lugar que você está, e vai fazer com você o mesmo que Ele fez com José, porque Ele tinha planos para José, e Ele tem planos para você, tem planos para mim. Eu posso estar num poço escuro, eu posso estar numa prisão, mas Deus não vai deixar que eu fique ali. Ele vai me tirar, e Ele vai me fazer assentar entre os príncipes, porque é lá, naquele lugar que Ele reservou para mim, é lá naquele lugar que Ele reservou para você, que Ele vai colocar. Pode o inimigo estar rindo de você, pode o inimigo estar dizendo: venci ele. Não venceu, porque a última palavra quem dá não é Satanás, a última palavra quem dá é o Senhor dos exércitos. Não se entregue, sorria, esta aflição ela vai passar, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos outro exemplo, o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 6, do 1 ao 4. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Eu fui olhar o que é sátrapa, é uma espécie de vice-rei. Vice-rei. Ele estabeleceu 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Dário era o rei da Babilônia, e ele instituiu 120 homens como vice-reis. E olha só, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um dos 3. Ele tinha 120, 3 presidentes, e Daniel era um dos 3 que estava sobre os sátrapas, aos quais estes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. É porque ele enganava? É porque ele fingia? É porque ele trapaceava? Não! Porque foi que Daniel se distinguiu e atraiu sobre si a ira dos outros? Porque nele havia um espírito excelente, era o Espírito de Deus que estava sobre Daniel, e o que ele fazia era bem sucedido, porque Deus estava com Daniel, e isso é que incomodava os outros, porque os outros não suportavam ver a glória de Deus naquela vida, mas Deus tinha planos com Daniel. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Que cargo para Daniel! Então
os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Começaram a tramar: nós temos que derrubar Daniel. Nós temos que derrubar Daniel. Só que eles não sabiam que sobre Daniel estava o Espírito Santo de Deus. Lutar contra Daniel era lutar contra o próprio Deus. Mas eles tentaram, eles tramaram, e eles conseguiram fazer uma fofoca tamanha para o rei, e o rei acabou jogando Daniel na cova dos leões. Perseguição. Quanto Daniel deve ter pensado: mas eu não fiz nada para estar aqui nessa cova dos leões, e eu estou aqui agora, mas eu não estou só. Os leões estão aqui, mas Deus botou um anjo para tapar a boca dos leões. Eu posso estar nessa cova junto com os leões, mas não estou sozinho. Aleluia. Você se sente na cova dos leões? Não se preocupe não, Deus tem plano na tua vida. Você pode estar na cova, mas a cova não é lugar para filho de Deus não. Ele vai te tirar dali intacto, vai fechar a boca do leão, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. O homem tenta frustrar os planos do Senhor, mas Deus vai permitir? Não vai não. Irmãos, nós passamos por aflições, como já vimos, quando colhemos o que plantamos. Antes era uma palavra de estímulo para você: não desista, Deus está com você. Você foi jogado ali injustamente, te perseguiram, tramaram contra você. Bom, mas agora é uma palavra de conserto, e você recebe se você quiser. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. O exemplo de Agar tem falado muito comigo. O exemplo de Agar. Quem foi Agar? Quem foi Agar? Aparentemente uma obscura personagem. Pouco se fala sobre Agar, mas ela falou tanto comigo, porque na maioria das vezes a gente passa por tribulação porque estamos colhendo o que plantamos. Vamos conhecer melhor Agar. Gênesis 16, versos do 5 ao 8, para a gente se situar. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Vamos entender isso aqui. Abrão tinha uma promessa com Sarai, sua mulher, de que eles teriam um filho. Mas o tempo passou e eles não viram o cumprimento da promessa na vida deles. Tentaram dar um jeitinho deles, um jeito humano de resolver a situação. Então, naquela época, hoje nós podemos até ficar chocados, mas é uma questão de cultura. Era normal isso, não se choque, porque era normal. Quando a mulher era estéril, não podia dar um filho, na cultura deles, ela pegava uma serva, porque era considerada propriedade, e o marido, ele coabitava com a serva. O filho que nascesse desta união seria considerado como se fosse do casal, é propriedade. A mulher seria uma espécie apenas de barriga de aluguel, como hoje nós conhecemos. E Sarai pegou e chamou a moça Agar para que ela fosse coabitar com seu marido para ter um filho. Tentaram dar o jeitinho deles. Quem era Agar? Pensa comigo. Agar era uma escrava, uma menininha que nasceu escrava. A menininha cresceu escrava, tornou-se moça escrava. Certamente era bonita, mas era escrava. O propósito de Deus na vida dela era um. O propósito de Deus na vida de Sarai era outro. E é isso que eu queria despertar a sua atenção nessa noite. Existem propósitos e propósitos. Para cada um, Deus tem um plano. O que nós não podemos é querer fazer os planos que Deus tem para outro. Quem foi escolhida para ser a esposa de Abrão foi Sarai. A eles dois, Deus fez a promessa de lhes dar um filho. Eles se precipitaram, colheram o que plantaram. Foram meter a mão deles, fazer
o arranjado lá com Agar. Mas agora pensa bem, Agar, ela era uma escrava, e ela teve o privilégio, dentre as demais escravas, ela foi escolhida para gerar um filho do seu dono. Privilégio para uma escrava. Ela passaria a ter privilégios dentro daquela casa, porque ela estaria carregando dentro de si um filho do patrão, do dono. Ela comeria melhor, ela dormiria melhor, mas ela não era mulher de Abrão, não. Ela tinha que cumprir só aquele objetivo. E aqui foi o problema. Agar engravidou de Abrão e ela devia ter ficado, na dela. Estou grávida, vou esperar nascer o filho e para o resto da minha vida eu vou ser amparada. Era esta a função dela. Ela foi chamada para isso. A igreja está entendendo. Ela foi chamada para isso. Ela não foi chamada para ser a esposa de Abrão. Só que aí que está o problema. Ela confundiu as coisas. Ela misturou as coisas. Ela não entendeu qual o chamado de Deus para a vida dela. E o que ela fez? A soberba subiu a sua cabeça, o orgulho subiu a sua cabeça, e ela achou que poderia ser melhor do que a esposa do dono. Ela achou que poderia inclusive ocupar até o lugar da outra. Ela não tinha esta missão, ela não tinha este chamado, e essa soberba dela fez com que ela fosse expulsa e levada para o deserto. Está vendo? Muitas vezes eu, você, por soberba, por arrogância, por não entender qual é exatamente o chamado de Deus para a nossa vida, por não saber esperar a hora, a gente tropeça, mistura, aí vai para o deserto. Aí está lá chorando no deserto. Ela foi para lá por quê? Se ela tivesse ficado na posição dela, ela não teria sido expulsa, mas ela se achou mais importante do que a outra. Cada um tem seu lugar. Deus tem um plano para cada um, que vai até o limite. Cada um de nós precisa entender onde termina o nosso limite e começa o chamado do outro. E tudo tem tempo, tudo tem a hora. Os planos de Deus não podem ser frustrados. No mundo passais por aflições, mas talvez muitas das aflições que eu tenho passado, eu reconheço, essa palavra é para mim, eu recebo Jesus, eu quero mudar, Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor me trate, porque eu não quero passar por aflição por ser assim, eu preciso mudar. Por isso Deus falou muito comigo. Não sou perfeito, estou em crescimento, estou sendo trabalhado. Eu recebo essa palavra. Você recebe se você quiser, mas eu lhe aconselho, receba, para você não ir com as suas próprias pernas para o deserto. Queridos, como nós vimos, todos nós enfrentamos aflições. Primeiro, ou Deus nos prova, lembra de Jó? Segundo, ou nós enfrentamos aflições provocadas por outras pessoas. Acontece. Hoje o que mais se vê é irmão carnal, muitas vezes perseguindo o outro, causando desgosto para o pai, para a mãe, como foi o exemplo de José, como foi o exemplo de Daniel. Passaram por aflições causadas pelos outros. Porém, outras vezes, e eu creio que na maioria das vezes, nós passamos por aflições porque estamos colhendo aquilo que plantamos. Nos exemplos aqui analisados, vamos aprender com a palavra de Deus, vamos tirar uma lição para a nossa vida, vamos sair daqui hoje com um outro entendimento. Se o Espírito Santo está agindo em mim, ele está agindo em você, porque o Espírito que fala aqui, ele tem que falar aí. Se eu estou falando pela carne, você não vai entender, mas eu estou falando no Espírito, essa palavra está entrando direto no teu coração, para mudar a tua vida para melhor, para transformar o teu caráter, porque é isso que Deus quer. A palavra de Deus, ela vem para transformar a nossa vida. Aleluia por isso. Vamos aprender como é que Jó se saiu. Jó, capítulo 1, versos 20 e 22.
Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou no meio da aflição, no meio da provação. Esse homem não olhou para as suas dores, ele não olhou para as circunstâncias, ele adorou, ele olhou para Deus, ele esperava no Senhor, ele confiava no Senhor, ele o adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É essa atitude que o crente deve ter. Bendito seja o nome do Senhor. Está na prova, está doendo, está difícil, bendito seja o nome do Senhor. Ele está te tratando, Ele quer ver você sair disso, mas quer ver você sair transformado, quer ver você sair modificado. E como é que Jó chegou no final das aflições? Jó 42, já no final, já tinha passado por tudo. Versos do 2 ao 5. Pensei que tudo podes. Ele reconhece o senhorio, ele reconhece o poderio de Deus, ele reconhece Deus na sua vida. Pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, igreja. Você tem promessa de Deus, segura na posição, igreja. Você está no fundo da cova, segura e diz: bendito seja o nome do Senhor. Você não está só, Deus está com você. Ele acampa seus anjos ao teu redor, Ele te livra. E Ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, e realmente a gente fala muita coisa que nós não entendemos. Nós queremos entender Deus, nós não temos que entender, nós temos que adorar, nós temos que obedecer. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quem sou eu para ficar julgando se Deus faz ou se não faz, se deixa de fazer? Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, Ele faz como Ele quer. Escuta-me, pois havia tu, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E ele termina dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele conseguia ver Deus na vida dele. Foi isso que a tribulação, foi isso que a provação causou na vida dele. Ele pôde ver, contemplar a face do Senhor. Aleluia. José, como é que agiu com seus irmãos? Depois que José resgatou eles, abrigou a família toda, ficaram com medo que ele ia perseguir, mas José tinha o coração voltado para Deus. Aleluia. Gênesis 50, versos 19 e 20. Assim diz a palavra do Senhor: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E eu acho lindo isto, porque muitas vezes as pessoas pensam que estão intentando o mal contra a gente, mas se Deus tem plano na vida da gente, Ele transforma o mal em bênção. O mal que talvez fizeram para você, Deus vai transformar este mal em bem, em nome de Jesus. Se tem alguém perseguindo você, se alguém te jogou na cova, faça como José. Você não está no lugar de Deus. Essa pessoa talvez esteja sendo um instrumento usado por Deus para trabalhar o teu caráter. Daniel, como é que saiu da cova? Daniel 6, versos 19 ao 23. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei ficou preocupado, foi lá ver Daniel. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Esse rei não conhecia o poder de Deus, ele não conhecia ainda, mas ficou conhecendo, porque Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no seu Deus. Creia, está na cova, creia que Deus vai te tirar. Creia, nenhum dano vai te acontecer. Ele manda o anjo e fecha a boca do leão. E Agar, para terminar, o que aconteceu com ela? Gênesis 16, versos do 9 ao 11. Ela estava no deserto, chegou o anjo do Senhor e a encontrou no deserto. Lembra que ela foi para lá praticamente com as suas próprias pernas, pelo que ela havia provocado? Às vezes a gente provoca e vai parar no deserto, mas até mesmo quando a gente provoca e vai parar no deserto, Deus é tão maravilhoso que até mesmo lá Ele não nos desampara. O anjo do Senhor lhe disse: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Ou seja, volta para a tua posição. Você lá tem uma posição, mas é aquela ali. Fora disso é para Sarai. Volta e ocupa o teu lugar, mas fica na tua lá. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O Senhor acudiu na aflição, mesmo quando a gente vai para o deserto. Queridos e amados irmãos, como nós podemos então vencer o mundo? Eu quero encerrar dizendo: deserto é lugar de aprendizagem. Cova dos leões é lugar de aprendizagem. O desafio de Deus para nós é desaprender uma série de coisas que aprendemos segundo o mundo, a fim de que possamos aprender novamente agora segundo ele. Pode ter provações, pode haver perseguições, pode ter armas forjadas contra você, pode ter levante, pode vir o que vier, mas aprenda a enfrentar as aflições. Lembre-se de Jó. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Lembre-se de Agar: volta para tua senhora e humilha-te em suas mãos. No reino de Deus o maior é o que serve. Em 1 Pedro capítulo 5 verso 6: humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está na aflição, está na prova. Deus viu Agar no deserto, Deus está vendo você. Deus viu Daniel na cova, Deus está vendo você. Deus viu José na prisão, Deus está vendo você. Ele tem planos para mim, Ele tem planos para você, e Ele vai cumprir, porque Ele não é homem nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Creia e aplauda o Senhor, que Ele merece. Programa Momentos com Jesus. O corre desta vida, quanta ansiedade traz, e quantos crentes na corrida, paz não sentem mais. Paz em casa e na igreja, juntos com os seus irmãos, e a vida abundante já não há no coração. Embora salvos para sempre,
você precisa crer que Deus já reservou pra gente, irmão, a alegria de viver. Abre mãos de preconceitos, ou talvez objeções. Volve os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós, lançando sobre Ele as tuas ansiedades, irmão, pois Ele, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer, se a palavra do Senhor cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais que vencedor. Tu és mais que vencedor. Aleluia! Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e Ele está aqui nessa noite. Glorifique o nome dEle. Corre, corre desta vida, quanta ansiedade traz, e quantos crentes na corrida paz não sentem mais. Paz em casa e na igreja, juntos com os seus irmãos, e a vida abundante já não há no coração. Embora salvos para sempre, você precisa crer que Deus já reservou pra gente, irmão, a alegria de viver. Abre mãos de preconceitos, ou talvez objeções. Volve os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós, lançando sobre Ele as tuas ansiedades, irmão, pois Ele, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer, se a palavra do Senhor cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais que vencedor. Programa Momentos com Jesus. Tu és mais que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor. Você é mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor.